Eu tô numa vila chamada Vilcabamba. Vilcabamba é uma vila no sul do Equador, já quase na fronteira com o Peru, bem perto do Peru já. E é bem famoso porque é uma cidade que 50% da população é gringo, né? Metade da população aqui não é equatoriano. E é um vale, então a gente tá cercado por montanhas de todos os lados. Tô no meio da rua, mas como é uma cidade pequena, não passa muito carro, né? Vê que visual. Visual. É um vale. Pra onde eu olhar aqui tem montanha ao redor. E assim, o clima hoje tá perfeito, velho. Tá perfeito. Deve estar fazendo uns 18, 20 graus. Não tá nem muito frio, nem muito quente. Um céu azul. Vamos fazer uma caminhada. Enfim, hoje eu vou dar um rolê. Sabe quando eu falei que o dia tava limpo para fazer uma trilha? Porque aqui é nas montanhas, né? Aqui é uns 2.000 metros de altitude. Então todos os dias é de lei. Amanhece bem nublado, parece até que vai chover. E à medida que vai esquentando, que o sol vai subindo, fica completamente azul o céu, completamente. Tem uma nuvem, desafio, encontre a nuvem. Cadê a nuvem? Eu cheguei faz 2 dias aqui e se repetiu faz esses 2 dias. E eu besta, né? Não, aqui é frio, tá nublado, vou subir e não tem problema não. Pô, tô queimado pra caramba aqui. Já passei protetor 2 vezes pra tentar dar uma aliviada, mas tá quente o negócio. E eu cheguei no topo. Olha o topo ali em cima. Cheguei no topo. Só que não tem caminho até o topo, é uma parede. Eu tinha que ter equipamento de escalada aqui para subir isso. Corda, equipamento de escalada e eu não podia ter medo de altura, eu morro de medo de altura. E a trilha segue contornando o topo, né? Mas eu já tô alto pra caramba, eu vim de lá, olha aquela casinha lá atrás. Lá é a cidade. Olha, ó. Eu vim de lá. Ou seja, aqui onde eu tô, como eles estão lá embaixo, eu já subi pra caramba. Já subi pra caramba. Só que não tem como subir isso, então a gente vai contornando aqui a beira do precipício. Vamos lá. Eu estava enganado que a trilha não ia chegar no topo, porque era muito íngreme, porque é uma parede. Olha para isso. Tem uma corda aqui para nós subir e já está quase lá em cima. Já passou da metade, eu acho. É mais perto que longe. Tá puxado aqui, viu? O negócio é porreta mesmo. São 12h10. Eu comecei era 9 e pouco. Já são 3 horas subindo. E eu imagino mais umas 2 horas para descer. Queimando o resto dos pulmões que me sobra. E um pouquinho de gás no coração. Cheguei no topo. Foi difícil, foi tenso. Ali, ó. Ali, aquela cruz que tá bem pequenininha daqui, né? Seguindo o caminho que sai da cruz, esse caminho que vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Seguindo esse caminho aqui. Essa parte aqui, mais ou menos, foi quando eu fiz o vídeo olhando pra cima e dizendo que talvez não ia dar pra subir o paredão, porque era uma parede e tal, precisava de corda. Foi bem ali. Até ali, até a cruz é tranquilo. 1h30 mais ou menos. Mas é uma subida tranquila. Olha a cidade lá embaixo. Da cruz pra cá tem que ter 2 pulmões e um coração bom. Porque meio que me sobrava. Só Deus sabe como é que eu vou descer daqui. Mas a visual é incrível, é sensacional. E aí mostra bem o que eu tento fazer os vídeos na cidade. Na cidade tá ali, ó. Que de todos os lados que você olha, cara, é montanha.
A cidade está cercada por montanha de todos os lados. Eu subi uma, mas tem várias ainda para subir se quiser. O que não falta é trilha para fazer aqui. Quando chega no topo, que é ali, tem a opção de descer pelo mesmo caminho ou fazer um circuito e continuar pelo outro lado. E na minha cabeça, estou cansado. Fazer um circuito é muito mais interessante. Eu vou até sentar aqui. Fazer um circuito é muito mais interessante porque você vê a paisagem de vários ângulos. Então eu cheguei lá no topo ali atrás e em vez de voltar pelo mesmo caminho, que eu encontrei um rapaz que estava subindo mais ou menos ao mesmo tempo que eu, e ele disse, não, eu vou voltar pelo mesmo caminho. E aí eu vou fazer o circuito, porque no mapa, eu tenho um mapa, óbvio, não faço essas loucuras sem um mapa no mínimo. No mapa mostra claramente que tem um circuito. E aí eu fui tentar fazer, só que o que o mapa não mostra, que a parte de saída do circuito, depois que chega no topo, ela é toda assim, mano. É um pezinho na frente do outro. A parte de subida já acabou, agora eu tô... Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Né? Eu cheguei no topo, sobe, desce, sobe, desce. Mas o que o mapa não mostra é isso. Que é um fiozinho de nada para você caminhar. E pelo que eu tô vendo aqui, a trilha vai ter que subir ali também e descer por trás. Ou seja, mais uma subida para nós. Mas é isso, rapaz. Tem que compensar, rapaz. Academia da roça é fazer trilha. Mochileiro não faz. Você achando que eu mantenho essa barriguinha fitness aqui de tanquinho? Como, rapaz? É ginásio não, rapaz. É mato mesmo. É sobe, desce mato, caminha no morro, morre de cansado, mas chega. Não, definitivamente o lugar onde eu encontrei outro cara e ele desceu não era o topo. O lugar onde eu encontrei outro cara foi mais ou menos ali. Mais ou menos ali, definitivamente não era o topo, porque eu tô olhando para baixo para ver aquele ponto. O topo é onde eu tô agora, porque para onde eu olho é mais baixo. Uma borboleta acabou de pousar no meu braço. E ali tá a cidade. Ali é a cidade. Dá pra ver bem o paredão aqui, né? Aquilo que eu falei que era bem íngreme. Esse paredão aqui, eu subi pelo lado de lá. Eu subindo assim. Mas era tão íngreme quanto. Aqui a gente vê claramente. Ó. É uma parede. É uma parede. E aqui o caminhozinho ali. Dá o Zoom Master aqui. iPhone que me segura. Isso aqui é um Samsung, tá, galera? iPhone que morra de inveja. O Zoom Master. Ó, o caminhozinho bem estreitinho. Que eu vim dali, ó. Vim esse caminho todinho aqui. Vem pra cá. Desce, sobe, vem no caminho. E vem. E chega até aqui. Chega por aqui assim. Porrada, porrada. Vamos usar esse coração. Que ficar em casa guardado estraga. Olha isso, mano. É o que eu falei, é um pezinho na frente do outro. A trilha, ela é fácil de seguir, mas ela é extremamente exaustiva e perigosa. Eu arrisco dizer que é a trilha mais perigosa que eu já fiz na minha vida, mano. Olha pra isso. Caiu aqui pro lado, já era. Caiu aqui pro outro, morreu. Vou usar essa pedrinha aqui, fazer a simulação do que acontece se eu cair. Jesus, nossa senhora, aí. Vai-se embora, mano, vai-se embora. Já era, Rafael, vai-se. Rapaz, aqui é porrada mesmo. É um fiozinho e nada pra andar, um pezinho na frente do outro. Olha, eu tô aqui sentado com a perna aberta, se eu abrir um pouquinho mais a perna, meu pé escorrega. Vamos embora. É uma coisa que a trilha é tão difícil que agora eu acredito que eu vou levar tanto tempo pra descer quanto eu levei pra subir. Porque eu subi pelo lado mais fácil, o lado que não era tão escorregadio assim. O lado que eu subi tinha corda, o lado que eu subi era mais confortável de caminhar. Então, apesar de ser subida, eu caminhava com mais facilidade. Agora, apesar de descida ser mais fácil, que na descida todo santo ajuda, mas porra, dá um espirro aqui, irmão, já era. É um abraço.
Atim, tchau, Rafael. Muito mais pesado do que eu esperava em todos os sentidos. A subida puxada, trilha longa, sol escaldante. E agora que eu cheguei no final da trilha, a trilha sumiu, velho. Não tem trilha. Porque como eu falei, a maior parte das pessoas faz só a primeira metade do percurso. Então a primeira metade do percurso ela é bem marcada, tem que sentar aqui. Sentar na grama mesmo, tem, ó, não tem nada aqui, sentado na grama mesmo. Saiu uma cobra aqui, um escorpião comeu minha bunda. E é isso. Então assim, como a trilha ela é pouco usada, o que marca a trilha, quando você está fazendo qualquer trilha, o que marca a trilha são as pessoas. À medida que as pessoas vão andando, sempre no mesmo exato caminho, a grama não consegue crescer ali. Porque toda vez que a grama vai crescer um pouquinho, vem alguém e pisa, puf, a grama morre. E isso é o que marca a trilha. Quando você tem uma trilha que ninguém percorre aquele caminho, a grama consegue crescer. E a trilha some. E é o que eu tô aqui agora. Uf. Olha pra isso, mano. Não tem caminho nenhum aqui. Eu tô... A melhor palavra para definir o que eu tô agora é perdido. Eu tenho um mapa e o meu mapa diz que eu deveria estar para lá. Ele diz que o caminho é por ali, aquela direção, mas que eu estou à direita do caminho, que eu deveria estar um pouco mais para a esquerda, que eu deveria estar mais ali embaixo. Só que não tem nenhum caminho para descer. Isso é uma puta de uma parede. Olha ali a parede, ó. É uma puta de uma parede, não tem caminho para descer isso. É isso. Aquele negócio de ir na descida todo santo ajuda. Tô precisando desse santinho aqui agora para me ajudar. A paisagem ao redor mudou completamente, mas a situação ainda é a mesma. Eu tô perdido. Ah, é isso, ó. Tô no meio do mato, tô literalmente no meio do mato. Eu sabia que eu tinha que descer, então eu, aos trancos e barrancos, perdido mesmo, fui me arrastando para descer. Ó a parede ali, ó. Ó a parede. Não dá para gravar isso, porque é uma situação realmente perigosa, né? Não é engraçado, não, é perigoso mesmo, mas... Fui me arrastando para descer lá de cima, arrastando mesmo, no chão, pisando na grama, me arrastando, me esfregando, quase caí, me segurei nas árvores. Tô completamente nojento, olha para isso. Completamente nojento. Um pouco arranhado também por aqui. Mas pelo mapa eu tô mais perto de onde deveria ser a trilha, que ainda é descendo para lá. Tem algum caminho que pareça caminho? Não tem nada que pareça caminho. Segundo o mapa é para lá. Vamos lá. Eu acabei parando embaixo. Olha o tamanhão dessa aranha, velho. Enorme. É enorme. E são duas. Enorme, uma mais enorme que a outra. Tem muita teia de aranha por aqui, mano. Caralho. Cara, ela é enorme, ela é enorme. Não tem outra palavra, não. E pelo caminho é por ali, velho. Tentar dar a volta. São 5h30. Eu saí para fazer a trilha. Era 9 e um pouquinho. Uma trilha que era para durar 5 horas e meia. Foi 8 horas e um bocado. 8 horas e um bocado. Minha água acabou, eu me perdi. Teve um momento em que simplesmente a alegria de fazer a trilha simplesmente foi embora. Porque eu estava vulnerável ali, né, em perigo de escurecer e eu ficar sem conseguir voltar, porque se eu não estava conseguindo achar a trilha no claro, no escuro, eu não ia conseguir. Vamos lá, eu tenho muita experiência em fazer trilha, muita experiência mesmo, e não é por menos que eu me perdi, porque a primeira metade, graças, a primeira metade
era uma trilha fácil de seguir, como eu mostro nos vídeos. Até o momento onde eu encontrei o cara, que ele foi na metade da trilha e ele voltou pelo mesmo caminho que foi, né? A gente subiu e ele desceu pelo mesmo caminho que subiu, até ali estava ótimo, né? Depois, quando eu perguntei, por que você vai descer por ali? Você não pode fazer a volta? Ele falou, não, eu não vou fazer a volta não. Tem um caminho ali, você pode descer, mas eu vou voltar pelo mesmo caminho. Isso deveria ter sido um sinal para eu voltar pelo mesmo caminho. Porque o cara é um cara daqui, é um cara que, pela aparência dele, eu não gravei ele e tal, nem nada, mas pela aparência dele, era um cara que estava acostumado a fazer o percurso de subir e descer, subir e descer. Então, se ele estava me dizendo que ia voltar, eu devia ter voltado com ele. Dali para frente, a marcação da trilha assumia completamente. Era grama muito alta, muito mato, muita árvore, árvore com espinhos nos galhos, terrível, muita aranha. Nossa, eu mostrei algumas aranhas no vídeo, mas eu vi pelo menos 20 aranhas que estavam no meu caminho, que eu tinha que passar por elas, que simplesmente eu tinha... é porque agora eu joguei fora, mas eu peguei um pau, um galho grande, quebrei um galho grande de árvore e eu ficava andando assim, para cima e para baixo, para remover as teias de aranhas, porque eram muitas aranhas, muitas. Eu contei 20, fora as que eu não vi, né? É uma sensação horrível e não é aquela aranha pequenininha que a gente tem em casa, né? Era um aranhão, graças. Era um aranhão mesmo, ó, aqui, com aquelas teias assim, profissional, teia tipo Spider-Man. E aí foi isso, a trilha era... A verdade é, a metade final da trilha não era trilha, era uma ideia de caminho, por ali. Você chega em algum lugar. E foi por isso que eu me perdi diversas vezes, né? O que me salvou, graças a Deus, foi... Eu vou fazer a propaganda mais emocionada da minha vida agora. O que me salvou a vida, com toda certeza, foi o Maps.me, né? O Maps.me é a versão do Google Maps que você pode usar sem internet. Você faz o download do mapa e você pode usar o mapa sem internet, sem nada. Você consegue usar o mapa de boa, ótimo, maravilhoso, excelente, excepcional. E ele tem algumas marcações de trilha e graças a Deus ele tinha a marcação dessa trilha. E em diversos momentos, quando eu me perdi, eu abri o Maps.me e ele me mostrou qual era o caminho que eu deveria estar. E aí eu voltava. Só que às vezes essa volta não era fácil de fazer, às vezes o próprio caminho do Maps.me não era amigável. A verdade é essa, a trilha não era amigável. É extremamente difícil. Alguém precisaria de um facão para sair limpando a trilha enquanto está caminhando ali, porque porra, aranha, galho, árvore, pedra, tudo que você imaginar para você dificultar o caminho. Eu tô todo destruído, a minha camisa como tá, toda suja Isso eram as gramas altas com as coisas, ó, totalmente sujo aqui, tudo. Como eu tava entrando pelo meio do mato e tinha árvore com espinho, eu comecei a usar isso aqui para proteger o meu rosto. Eu colocava assim para proteger. Olha como ele tá sujo. Olha como tá. Isso não tá fazendo frio. Eu não usei isso aqui por causa de frio nem nada. Eu usei isso aqui literalmente para me proteger dos galhos das árvores e dos espinhos das aranhas e tudo. Olha como tá sujo. Tá nojento aqui meu casaco. Nojento. Enfim. Mas graças a Deus eu tô vivo. Com todas as pernas, com todos os dedos. Fica na história como a trilha mais difícil da minha vida, sem dúvida. E a moral da história é a seguinte: vou fazer uma trilha, não confie porque está um caminho lá no GPS, não significa que é um caminho que você vai conseguir fazer. Leve uma bateria reserva, porque graças a Deus eu levei uma bateria reserva para o meu celular, porque o meu celular descarregou várias vezes e coloquei ele na bateria para carregar um pouco, para conseguir usar o GPS, conseguir usar o mapa. Graças a Deus foi o que me salvou. E download o Maps.me, baixa o Maps.me, porque, cara, foi o que salvou a minha vida. Se não tivesse o Maps.me, não tinha uma pessoa, não tinha um ser humano. O cara que fez a trilha voltou na metade do caminho, eu encontrei ele na metade do caminho, na parte marcada, na parte fácil, e dali pra frente nenhum ser humano, nada. No máximo, quando eu já estava chegando no final, eu vi umas vacas, mas eu já estava chegando no final, já escutava o barulho dos carros, e aí eu vi umas vacas. Mas fora isso, nenhum ser humano, nada. E é isso, estamos aqui, sobrevivemos.
completamente destruída. Minha mão como tá, mano. Minha mão como tá toda arranhada, todo o meu braço todo escangalhado. E isso porque, graças a Deus, eu faço trilha de calça comprida, porque se eu tivesse colocado na bermuda eu tava fodido, porque a área de grama mais baixa da trilha tinha meio metro de altura. Pô, era uma criança, era um cachorro, tá? A grama da altura de um cachorro, assim. Enfim, é isso aí. Abraço pra todo mundo e se cuida e até a próxima trilha.